Deus. Graça e paz, povo santo. Amém. Podem sentar. Eita glória. Como vale a pena estar na casa do Senhor, amém. Como vale a pena servir esse Deus poderoso. Se render verdadeiramente a Ele. Do que as coisas que estão aí pelo mundo, né? Hoje a gente vai falar nossa pré-conferência JRC, amém? Vamos dar abertura e com o tema rendido. Tá, glória. Vamos entender um pouco mais do que é estar rendido aos pés do Senhor. Mas antes a gente vai compreender um pouco do que a gente passava antes de aceitar o Senhor Jesus, né? O que acontecia antes com as nossas vidas, né? Mas primeiro vamos entender o que significa a palavra rendido. Guarda bem, tá? Rendido é quem não tem vontade própria. É vencido. É dominado. Cativo. Uma pessoa, quando ela está rendida, ela está sem vontade própria. Eu vou pedir só ajuda aqui a duas pessoas aqui. Guilherme e Murilo. Vem aqui rapidinho. Só para vocês compreenderem melhor do que é estar rendido. Peço para que Guilherme renda Murilo aí, por favor. Murilo, você consegue sair? Você consegue ir para onde você quer? Não. Guilherme, leva Murilo para lá. Murilo está rendido. Ele não tem vontade própria. Ele até tem, mas ele não consegue agir por conta própria. Guilherme, traz ele para cá de novo. Isso é uma prova do que é estar rendido. Ele não tem vontade própria. Ele está cativo às vontades de Guilherme. O que Guilherme quer fazer com ele, ele tem que fazer. Se Guilherme quiser botar ele no chão preso, quiser levar ele para lá, levar ele para cá, ele vai ter que fazer. Obrigada, gente. Só dá palmas para eles, né? Participação especial. É uma pessoa rendida. Ele até tinha um pouco de vontade, ele não queria estar ali. Provavelmente. Mas ele tinha que fazer o que Guilherme queria. Guilherme quis levar ele para cá, ele não teve para onde. Ele estava rendido, ele estava sob o domínio de Guilherme. Ele foi dominado por ele. Quando estávamos no mundo, nós estávamos rendidos pelo diabo, dominados por ele. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Vou estar lendo na Ara, tá? 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. Então, aqueles que aceitaram Jesus, a gente passou para um novo patamar. Nós estamos sobre o domínio, sobre as ordens do Senhor. Mas aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não se renderam a Jesus ainda, está sob o domínio do diabo. Querendo ou não, está pelo domínio do diabo. Porque no mundo jaz o maligno. Então, aquele que ainda não aceitou Jesus, está sob domínio. Porque todos que vivem no pecado, separados de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão debaixo da escravidão do diabo. Estão rendidos a ele. O que significa ficar rendido? Significa que a pessoa está fatigado, prostrado, humilhado, submisso. A pessoa está sobre a missão. Mas quando não aceitou Jesus, está sobre a missão de quem? Do diabo. A gente precisa ter bem esse entendimento para a gente fazer essa base aqui. De que quando a gente não serve ao Senhor, de quando a gente não está rendido a Deus, o mundo só tem duas coisas. Ou é o império das trevas, ou é o reino do Filho do seu amor. Então, quando a gente não está nesse reino, querendo ou não, a gente está sob o domínio do império das trevas. A gente está rendido a ele. A gente está tipo uma marionete, fazendo o que ele quer, mesmo sem a gente querer, sem o entendimento. Muitas vezes a gente está no mundo, eu mesmo quando estava no mundo, eu não tinha esse entendimento. Foi uma coisa que me ajudou, assim, que esclareceu quando eu vim para a igreja antes de aceitar Jesus.
Eu achava que só porque eu era uma pessoa boa, não roubava, não matava, não fazia nada dessas coisas erradas, eu achava que eu era filha de Deus. Eu tinha esse entendimento na minha cabeça. Não sei se alguns de vocês passaram por isso, mas eu tinha esse entendimento de que eu era filha de Deus porque eu acreditava em Jesus. Eu acreditava que ele era filho de Deus. Não tinha o completo conhecimento da palavra, assim, não tinha o conhecimento da palavra em si, mas eu achava que porque eu era boa e acreditava em Jesus, eu era filha de Deus. Né? Mas um dia, num culto, chegou esse esclarecimento para mim, de que eu estava servindo ao diabo, mesmo sem eu saber. Mesmo sem eu querer, mesmo sem a minha vontade. Por quê? Porque eu estava sob o domínio dele. Eu estava fazendo a vontade dele. Eu achava que ir para a igreja, um dia eu sabia que esse dia ia chegar para mim. Que eu dizia, né? Quando eu for velho, aproveitar o mundo, aproveitar as coisas, eu vou, porque eu achava que ser crente era chato, eu achava que era uma coisa mais para pessoas mais velhas. E eu tinha esse pensamento que não era meu. Era setas que o diabo lançava. E eu estava ali agarrada, sem o entendimento da palavra. Até que a luz chegou. Num culto eu compreendi que eu estava servindo ao diabo sem querer. Que quando eu não aceitasse Jesus, não reconhecesse ele como Senhor da minha vida, eu estava servindo a ele sem querer. Eu estava submisso às vontades do diabo, sobre a missão dele. Por quê? O que significa a palavra submisso? Submisso. Adjetivo que se submeteu. Se sujeitou às vontades de alguém sem se opor, nem reclamar. Humilde, serviu. Eu estava me sujeitando às vontades do diabo sem reclamar. Sem fazer por quê? Eu estava achando que estava correto. Que não era nada demais. Não aceitar Jesus ainda. Desculpa. Estão submissos ao diabo mesmo sem querer. Muitas vezes por falta de entendimento, de conhecimento do que fala a palavra. Eu não tinha conhecimento do que falava a palavra de Deus. Eu não tinha esse entendimento. Porém, Jesus veio e nos resgatou desse domínio. Colossenses 1,13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eita glória, vocês não ficam felizes não, porque eu fico, viu? Mas a gente precisa fazer a parte da gente. Para sair dessa escravidão. Sair desse domínio. Sair de estar rendido a alguém que eu creio que ninguém aqui quer estar e ninguém aqui está mais. Amém? Agora, como podemos acessar, né? Ter acesso a essa liberdade que o Senhor conquistou para a gente, né? Mas vamos conhecer primeiro o que significa ser rendido no exército. Também pesquisei sobre isso, o significado dessa palavra, ser rendido no exército. Rendição, na terminologia militar, é a renúncia ao controle sobre o território. Presta bem atenção nisso. É a renúncia ao controle sobre esse território. Vamos nos colocar como território. Combatentes, fortificações, navios ou armamentos. Para uma outra potência. Uma outra potência. Uma rendição pode acontecer pacificamente, sem luta, ou como resultado de uma derrota em batalha. Então vamos lá. Quando a gente está rendido, eu fui pesquisar sobre como no exército, porque antigamente eles tinham muito essa linguagem militar. Né? Eles conheciam muito sobre essa linguagem militar. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente está renunciando. A gente está deixando o controle desse território aqui, do seu território, para uma potência muito maior. Vocês estão entendendo o que é isso? A gente pode ser forçado a estar rendido ao diabo, porque ele não é educado, ele está ali. Quando você não está o Senhor, ele está te forçando a algo, mesmo sem você querer. Ele está no controle da tua vida. Ou você pode escolher estar rendido aos pés do Senhor, renunciando o controle desse território aqui, da sua vida,
da vida da sua família, das suas coisas, deixa o controle desse território para uma potência muito, muito, muito maior. Uma potência que sabe o teu futuro, sabe teu presente, teu passado, teu futuro, sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Então, qual o melhor? É a gente estar no controle desse território e colocar esse controle para uma potência muito, muito melhor. Por escolha própria. Cada um escolhe fazer isso. E não é difícil, né? Precisamos primeiro nos render ao Senhor, entregar a Ele o domínio sobre nossas vidas. Vamos ler lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12, fala: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crê somente no nome do Senhor Jesus. Precisamos, quem ainda não fez isso, precisa receber Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em 2 Coríntios 5,17 fala: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Precisamos entender que o domínio passado já foi. E que agora o controle total das nossas vidas tem que pertencer somente a Ele. Somente ao Senhor. Precisamos entender que estamos dominados por Ele. Que não temos vontade própria. Estamos submissos sobre a missão do Senhor. Sobre a vontade, sobre o que Ele tem para as nossas vidas. O maior exemplo de estar rendido vem de Jesus. Acho que não tem nem pessoa na Bíblia, no mundo, que veio na terra unicamente para fazer a vontade de quem enviou. Jesus, desde criança, sabia que ele devia fazer a vontade de Deus. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 45. Lucas 2. Eu vou ler rapidinho, como eu leio rápido. Vou ler a partir de 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos o que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Ele sabia onde ele devia estar, fazendo a vontade do Senhor. Tem versão que fala cuidando dos negócios do meu pai. Então, desde criança, Jesus já sabia que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Então, não tem idade para isso. Por ele, desde criança, 12 anos. Muito antes, já sabemos que provavelmente sim, né? Na Bíblia só relata esse, né? A menor idade foi essa. Mas ele já sabia que ele devia estar fazendo a vontade de Deus. Sabemos que lá em Romanos 12:2 ainda diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável
e perfeita. Então Jesus, ele veio para fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estar rendidos ao Senhor, fazer a vontade de Deus, é fazer isso. Mas para isso a gente precisa conhecer a palavra dele, ter intimidade cada vez mais com o Senhor. Porque como a gente vai conhecer o que Deus quer para fazer com as nossas vidas, o que é que ele quer fazer através de nós, se a gente não conhecer a palavra dele, se a gente não tiver intimidade com aquele que escreveu. Então precisamos ter essa consciência de intimidade. Estamos num tempo que a gente precisa ter intimidade com o Senhor. E não só aqui nos cultos locais, não só nos encontros jovens. A gente precisa ter o nosso secreto em casa. Ter esse momento de intimidade. Porque o Senhor quer nos revelar muito mais do que está aqui na sua palavra. Ele quer nos mostrar o que está oculto aos nossos olhos. Então que possamos ter cada vez mais esse momento de intimidade no nosso secreto. Estar rendidos aos pés dele. Fazendo a sua vontade. Conhecendo a vontade dele aqui nessa palavra. Para a gente poder fazer ela, né? Mas Jesus, ele também tinha vontade própria. Ele também teve uma vontade própria, né? Lá em Mateus 26... Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa-se de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, ele teve uma vontade. Mas ele, mais uma vez, nos mostrou que a vontade de Deus é que tem que prevalecer em nossas vidas. A vontade do Senhor é que tem que prevalecer em nossas vidas. Jesus, ele passou aqui na terra, o seu ministério, curando, libertando, ensinando, nos mostrando como devemos fazer. Ele ainda disse que a gente faria obras maiores do que ele fez. Precisamos desejar isso. Até perguntaram, né? Os meninos brincando lá no grupo. Como fazer, né? O que Jesus fez. Só seguir o exemplo dele, ele deixou lá. Orar, crer. A gente precisa acreditar no que está. Não é só ler um simples livro de história. Não. É a verdade absoluta. É crer e praticar. Praticar nas pequenas coisas. Praticar num abraço que o Senhor manda você dar no irmão. Praticar numa oferta que o Senhor manda você dar. É praticar nas pequenas coisas. Porque quando o Senhor mandar você colocar a mão, que você sentir aquele desejo no coração de orar por alguém que chegou para você dizendo que está com uma dor de cabeça, você já vai lá, ora já crendo. No sábado passado, no batismo, me lembrei agora, o pastor Guilherme notou que eu estava meio assim, tudinho. Aí ele perguntou: o que é que você tem, tudinho? Eu estava dizendo a ele, quando eu comecei a dizer os sintomas, ele não esperou nem eu terminar de falar. Ele já foi impondo a mão na minha cabeça, eu já abri os braços, já fui logo recebendo. Ele não esperou nem eu pedir para ele orar por mim. Só eu falando alguns sintomas que eu estava sentindo, ele já foi impondo as mãos, já foi orando por mim. Então a gente precisa ter essa mesma ousadia. Não está só para ele, para os pastores não, para os líderes não. E está para toda a igreja. É só crer, o Senhor já ensinou na palavra dele o que a gente tem que fazer. É só praticar. Só isso. Não é difícil. Comece nas pequenas coisas, que você vai ver as grandes coisas acontecer. Outra pessoa também, né, se fosse falar de Jesus aqui, a gente ia passar o todinho falando muitas coisas que o Senhor se mostrou rendido. Mas vamos falar também de outra pessoa, tantas outras na Bíblia também que tem, né? Mas uma pessoa que o Senhor vem tratando muito no meu coração ultimamente é Maria. Não é Maria, mãe de Jesus. Ela também foi uma mulher que se rendeu à vontade de Deus.
Ela estava prestes a se casar, mas se rendeu à vontade. Uma mulher bem-aventurada, rendida também aos pés do Senhor. Mas a Maria que eu quero falar é a Maria, irmã de Marta. Não foi à toa que o louvor cantou aqui. Quando eu ia pedir essa música, o louvor já numa conexão divina, já disse que estava no repertório, glória a Deus e aleluia. Maria, irmã de Marta. Vamos ler lá em Lucas 10. Lucas 10, 38. Deixa eu ajudar a mídia, né? Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos afazeres, muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O porquê? Quis falar de Maria. Muitas vezes a gente deixa de estar rendido, prostrado, se alimentando, por conta de muitos afazeres. Muitas coisas, até lícitas, mas que o mundo oferece. E a gente deixa de estar se alimentando, de estar prostrado, de estar ali com comunhão com o Senhor. Pense Jesus na tua casa, ali, sentado. Lógico que a gente quer receber Ele bem, né? Se nossos pastores forem lá na nossa casa, lógico que a gente vai querer arrumar a casa, preparar uma boa comida, dar um bom atendimento. Mas imagina, não, pastor? Pastor quer, viu? Convidando ele, a gente prepara um bom banquete, não, pastor? Mas eles têm muito para nos ensinar. Por que não dar uma atenção, sentar ali, ó, botar o ouvido e aprender através da vida deles? Quanto mais da vida de Jesus. Ele estava na casa dela. Ela estava ali, ó, na melhor parte. Ela saberia lá quando ela ia ter outra oportunidade dessa? Mas ela estava. Marta estava ali querendo, fazendo mil e uma coisa. Muitas vezes a gente está assim, como Marta. O Espírito Santo querendo falar com a gente o tempo todinho. E a gente, não, porque tem a casa para arrumar, tem faxina, tem trabalho de escola, de faculdade, e tem isso, e tem o WhatsApp, tem o Instagram, que isso ocupa muito mais do que as outras coisas que eu falei, viu? Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem bate-papo com amigo, tem. Até na igreja. Às vezes a pessoa não está escalado, está sentado para prestar o culto ao Senhor, para se alimentar, para ouvir o que Deus tem para falar, mas está com a mente em muitos outros lugares, menos aqui, perdendo a boa parte, a melhor parte. Ah, mas essa palavra, esse versículo eu já ouvi. Esse tema eu já ouvi o irmão ministrando, eu já ouvi o pastor falando. Aí fica com o pensamento voando. Por quê? Mas Deus sempre tem algo novo para te dar. Deus sempre tem algo novo para falar em nossos corações através de um versículo que você já conhece. Eu já há 9 anos que eu estou na igreja, quase 10 eu acho. Já ouvi vários versículos várias vezes. Quando eu fui fazer o rema, o Senhor falou comigo através de um versículo lá que eu... Uau! Eu já ouvi esse versículo tantas vezes e não tinha visto dessa forma. Quantas vezes aqui no culto
Os pastores, os ministros falam alguma coisa que solta assim no coração e caiu como rema. Aquela palavra revelada. Versículos que eu já ouvi várias vezes. Garanto que já pode ter acontecido com vocês também. Então, por mais que já seja um tema que você já ouviu muito, vamos ficar com a boa parte. Deixa as coisas de casa, deixa os afazeres. Ah, não, irmã, é porque é dia d'água. É dia d'água hoje, sabe? Tem que fazer faxina. Nossa, gente. A gente tem o dia todo. Ah, não, irmão, mas eu trabalho, isso, aquilo, outro. O Senhor, garanto que vai te acrescentar. Se você tirar 2 horas para prestar um culto a Ele. Se for um trabalho, se for um trabalho de Uber, eu preciso trabalhar no final de semana. 2 horas de culto. Vem prestar um culto ao Senhor. Garanto que você sair, o Senhor vai render muito mais o teu tempo, vai mandar muito mais cliente, vai acrescentar muito mais nos teus estudos. Não põe desculpa para não vir, para não frequentar a tua escala, para não cumprir a tua escala. Fica com a boa parte. Quer ouvir, quer servir ao Senhor. E quando não tiver de serviço, senta e se alimenta. Porque Jesus ali estava de corpo presente, mas Jesus agora, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Ele está ali querendo falar o tempo todo com a gente e muitas vezes a gente passa o dia todo e não para ouvir a voz dele. Uma voz tão preciosa que muitos no Velho Testamento queriam ouvir e não ouviam. E a gente tem diariamente dentro da gente e não usufrui. A gente não escolhe a boa parte, Maria escolheu. Marta estava ali, era lícito o que ela estava fazendo? Era. Ela estava querendo agradar o Senhor, servir Ele da melhor forma. Mas Jesus disse, se fosse outro, se ele achasse, não, Maria, vai lá ajudar Marta, depois eu estou aqui, depois você vem ouvir. Não. Ele disse que essa não será lhe tirada. A boa parte, para a gente, a melhor parte, está ali aos pés do Senhor, se alimentando e ouvindo o que Ele tem para falar aos nossos corações. Então não deixa as coisas do mundo te tirar da presença, te tirar da vontade de Deus, te tirar do que Ele quer para a tua vida e para mim. Que a gente possa escolher, assim como Maria fez, a melhor parte. João 11:32, ainda continuando falando de Maria, fala que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Nessa passagem é a passagem de Lázaro, né? Lázaro já havia morrido quando Jesus foi chegando. Marta chegou lá ao ouvido de Maria e disse a Maria que o mestre estava chamando. Maria foi, a primeira coisa, Maria não chegou, ó Senhor. Maria foi lá e aos pés de Jesus. Se lançou ali, aos pés do mestre. No momento doloroso de sua vida, onde seu irmão havia morrido. Mas ela, mais uma vez, lançou-lhe aos pés de quem ela sabia que poderia resolver tudo. Seja lá no momento que você possa estar passando. Se entrega. Lança aos pés do Senhor. Porque Ele sabe como resolver. Mesmo quando não está, fugir do nosso controle, aí é a melhor parte. Porque realmente tem que fugir do nosso controle. Tem que estar no controle dEle. Lá em João 12... Ainda falando de Maria, onde que o Senhor estava esses dias, não esses dias, né? Vem um tempo já, borbulhando no meu coração sobre ela. Lá em João 12, versículo 1, fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Ó, Marta lá de novo, servindo, trabalhando. É lícito trabalhar. Amém? Só para deixar claro, é lícito. Deram-lhe, pois, ali, no 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro,
muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Ó Maria ali, mais uma vez honrando a presença, mais uma vez adorando ao Senhor. Dessa vez com o que ela tinha de muito precioso. Era caro. Esse bálsamo não era baratinho, não. Era caro, tão caro, que mais adiante, ó. Mas Judas Iscariote, lá no versículo 4, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Maria dessa vez estava honrando ao Senhor, adorando Ele com o que ela tinha. O diabo muitas vezes lança na mente. Vai ofertar para quê? Vai dizimar para quê? O pastor já disse que as contas estão pagas. Então para que tu vai dar teu dinheiro? Diabo não. Essa oferta ousada? Para quê? Dá não, vai faltar. É mentira do cão. Vai sobrar. Contas pagas e dinheiro sobrando. Maria estava ali, adorando, se prostrando, rendida ao Senhor, com seus bens também, com o que ela tinha de muito precioso. Ela mais uma vez nos mostrou que para estar rendida aos pés do Senhor, a gente pode estar. A gente pode estar adorando Ele. A gente pode estar honrando a presença dEle, aprendendo da palavra dEle. A gente pode estar adorando Ele na nossa angústia, no meio das tristezas, das coisas, das dificuldades que o inimigo pode estar levantando aí nas nossas vidas. Mas também que a gente pode estar rendida ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com o nosso trabalho, o nosso tempo na casa do Senhor. Acho que por isso que o Senhor estava falando tão grandemente no meu coração, com Maria. Como ela se rendeu a Ele de várias formas diferentes. Eu nunca tinha visto dessa forma. E em Marcos e em Mateus, Jesus ainda fala nesse mesmo... Porque os três falam, né? Tanto João quanto Marcos como Mateus fala dessa passagem. E ele ainda completa que em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O que ela fez foi tão precioso. A honra que ela teve ao Senhor. Que até hoje realmente a gente está falando dela. E gerações futuras, se o Senhor não vir até lá, falarão dela também. Então é um exemplo também a ser seguido dentre tantos. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, sem saber nem para onde ia. Mas seguiu a vontade de Deus. Pai de multidões aí. Tantos outros. Moisés deixou de estar ali vivendo no reinado. O príncipe. Para fazer a vontade de Deus de libertar o seu povo. Porque eu e você não podemos deixar Deus no controle das nossas vidas. Sair da direção, realmente deixar. Pai, qual é a tua vontade para o meu dia, hoje? Acordei, Senhor. E aí, Pai? Para onde eu vou? Estou indo para o trabalho, mas que direção eu devo seguir? O que eu devo fazer? Quem eu posso alcançar com a tua palavra? Quem eu posso ofertar? Sabia que muitas vezes, até uma oferta, R$1, R$2, é o que eu tenho, eu não vou ofertar, que vergonha, eu não vou levar, não. Por que não? Sabia que pode ser a oferta que o irmão está precisando para completar uma passagem? Não é só uma oferta de 50, 100, 20, que é preciosa, não. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração para tu ofertar a vida de um irmão também, pode ser aquilo que o irmão está precisando e simplesmente ele não está querendo falar, não está querendo pedir a alguém. Mas o Senhor está tratando o teu coração para tu ofertar. Então seja guiado para ofertar, para trabalhar, para fazer a vontade dEle.
que é boa, perfeita e agradável. E que está na palavra. Tudo o que Ele quer que a gente faça está aqui. Só basta a gente ler, a gente conhecer. Tantos livros ali reveladores que a gente só basta ler. Que já esmiuçaram ali o entendimento para a gente. E a gente só precisa acessar. Porque o que tinha de maior eles já fizeram. Maria entendeu que não importa o que aconteça em sua volta, o melhor é estar rendido a Ele. Outra pessoa, já falando de amanhã, dando um spoiler para vocês, sobre o dia verbo da vida de missões da glória. Uma pessoa no meio de nós. O apóstolo Bud e Mama Jane. Duas pessoas que rendidos aos pés do Senhor, fizeram a vontade de Deus, saíram de lá dos Estados Unidos, sem saber falar português, mas fizeram cumprir a vontade de Deus. Acho que mais cômodo para eles era estar lá, né? Ao redor da sua família, dos seus amigos, da sua língua. Mas eles saíram. E olha o grande ministério que eles formaram. Por quê? Porque ouviram a voz de Deus e seguiram a sua direção. Estamos aí com o Ministério Verbo da Vida. Pessoas que se renderam. Que deixaram Deus realmente tomar o controle das suas vidas. Eu gostaria de convidar o Ministério de Música. Estamos encerrando assim. Mas só para trazer um entendimento melhor assim para todos que estão aqui, né? Para aqueles que podem estar em casa ou alguém que esteja aqui presente hoje. Mas como é que eu faço? Só basta reconhecer, gente. Não é difícil ter acesso a tudo que a palavra de Deus disse. Quando eu fui para casa naquele dia, quando eu entendi que eu estava servindo ao diabo, que eu não estava servindo a Deus, mas que eu queria ter direito a tudo aquilo que aquelas pessoas que estavam aqui onde hoje a gente está, mas em casa eu falando com o Senhor desse jeito, Pai, eu quero ter direito a tudo aquilo que aquelas pessoas estão lá. Estava aqui os irmãos alegres, louvando, adorando, tomando posse das bênçãos. Mas naquele dia eu sabia que eu não tinha aquele acesso ainda. Mas que era tão fácil e eu pensava que era tão difícil. Só é aceitar, reconhecer, sabe? Eu precisei entender que eu só precisava reconhecer que Jesus, ele veio, mas que Jesus, ele morreu e ressuscitou. E só precisava aceitar. Nossa, é como se tivesse um carro, sabe? Tá lá o carro. A pessoa tá lá, querendo te dar um carro. Tá lá pra tu. Ninguém quer carro. Eu quero, viu? Ninguém quer carro, porque ninguém se animou. Tá lá o carro, mas estavam aí, feito vocês assim, parado. Ninguém... Jesus, ele já fez tudo. Ele já morreu, já levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, já levou tudo. E de quebra, ainda deixou vida, e vida em abundância, vida plena, conhecimento, sabedoria, dinheiro. O melhor dessa terra. E para isso eu só precisava acessar. Para isso você só precisa acessar. Como é que eu acesso? Só reconhecer Ele. Só precisava aceitar Ele como meu Senhor, como meu Salvador da minha vida. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo porque eu achava que eu ia perder minhas amizades. Eu achava que as pessoas iam me excluir. Eu tinha medo do novo. Me excluíram. Perdi alguns amigos. Amigos não. Perdi alguns conhecidos. Porque amigos verdadeiros eu encontrei aqui. Irmãos verdadeiros eu encontrei aqui. Pessoas que pegam junto, pessoas que me incentivam. E que fazem, que fizeram eu chegar onde eu estou hoje. E que estão me impulsionando para onde Deus tem para mim. E assim, eu sei que com muitos aqui foi assim também. Não tenham medo do novo. Não tenho.
Porque eu digo com toda certeza que o novo de Deus é muito, muito melhor do que o que eu usufruía antes, que eu achava que era bom para mim. Mas a partir do momento que eu me rendi ao Senhor, que eu aceitei Ele, as outras coisas foram se acrescentando, sabe? Não precisa você, não, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber primeiro, eu preciso trazer minhas amizades junto primeiro, para elas verem como é, para aceitarem junto comigo. Precisa nada disso, não. A única coisa que precisa é aceitar Ele como Senhor da sua vida, reconhecer que Ele morreu e ressuscitou. As outras coisas, com o tempo, o Senhor vai tratando. Até nós que nascemos de novo já, o Senhor sempre está tratando algo e a gente está vendo sempre o que é que a gente precisa acrescentar em nossas vidas. Então, se tiver aqui alguém essa noite que ainda não aceitou o Senhor como seu Senhor, que ainda não reconheceu Ele, que ainda não faz parte como filho de Deus, se tiver alguém aqui nessa noite que por algum motivo até se afastou dos caminhos do Senhor, mas que quer novamente assim se render aos pés do Senhor, levanta a tua mão que a gente vai ter um prazer de orar por você essa noite. Não se prende aos amigos, não se prende ao que vem depois, larga tudo, deixa que as outras coisas o Senhor vai tratando. Só pensa que os vícios o Senhor vai tirando depois. Não se preocupa com nada dessas coisas. Se tiver alguém aqui nessa noite, levanta a tua mão, a gente ora por você, a gente vai festejar junto com você esse novo tempo na tua vida. Mas se por algum motivo você está com vergonha, alguma coisa, pode nos procurar também no final do culto. Nossos pastores estão aqui. A gente vai ter um prazer de orar por você. Mas não vai para casa sem fazer isso. E outra coisa também. Leve essa palavra. Compartilha, pega ela lá no YouTube, compartilha ela. Pega tantas outras palavras preciosas que nós temos lá no nosso canal do YouTube. E compartilha com os teus amigos. Posta uma foto, posta um versículo. Evangeliza, a gente está nos últimos dias. Não há tempo a perder. Tantos amigos tem aí. Eu garanto que vocês têm muitos amigos que ainda não aceitaram o Senhor. E que precisam ouvir essa palavra para ser liberto também. Fique em pé. Vamos... A diaconia pode apagar a luz um pouquinho, essas outras? Vamos tirar esse tempinho. Vamos se render ao Senhor. Se joga aos pés do Senhor. Se entrega, faz a tua oração de rendição a Ele. Se você tiver a direção de orar pelo teu irmão, se enche de ousadia. Estamos num agosto profético. Vai, seja usado pelo Senhor. Ora por alguém. Leva uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para a vida de alguém. Porque o Senhor quer te usar nessa noite, irmãos. Não fica só para você o que Deus está te dando. Seja um abraço. Seja um Jesus te ama. Abre a tua boca e leva uma palavra para alguém essa noite. Seja um canal de Deus.